ao vivo. Vamos abrir as portas da igreja. Esperar os irmãos chegarem. Olha. Bom dia. Chegou cedo, Luz, na igreja. Bom dia, Lucas. Priscila. Priscila, bom dia. Vivi. Bom dia. Bom dia. É pra lá. Bom dia. É pra lá. Bom dia. Vamos começar nosso bebê. A Bibi já está acompanhando. Não vai cair. 154, 155. Já era a sessão. Aí, já era primeiro. De manhã. Mãe, bom dia. Bom dia. Pessoal, vocês tomem cuidado. Vocês se precavenham contra o maldito que está rodeando-nos. Uma brincadeirinha aqui, mas a gente sabia que a gente tem 3 inimigos, né? Eu, o diabo e o mundo. Agora tem mais um, o corona. Agora tem mais um, tome cuidado. Bom dia. Vai sair da live. Quem vai te dar? Não tá no modo avião. Não tá no modo avião. Bom dia, Li. Não vai desligar o Wi-Fi. Aí vai cair. Aí vai Bom. desligar o Wi-Fi. Se tu fizer rápido, não cai. Não cai. Pode estar previsto, não cai. Se cair. Vai voltar. Pessoal, desculpa aí, é porque eu tive que ajeitar um negócio aqui, aí caiu, mas voltou. Aqui não. Aí saiu do... Quase que ia tirando o negócio. Foi.
Vamos iniciar? Vamos lá. Bom dia a todos os amados irmãos que estão chegando e vai ficar gravado esse bom dia para os demais que vierem chegando. Tá? Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo e nosso orador oficial é Conexo. Oremos. Santo Deus, bondoso Pai, obrigado por esse momento que estamos reunidos para te louvar, te adorar, escutar a tua palavra. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nos dirige-nos, ó Deus Pai, sempre no temor da tua palavra. Nos ajuda, ó Deus Pai, no entendimento da tua palavra, para que possamos estar pondo em prática. Te pedimos, ó Deus, ainda para as pessoas que estão com este vírus, que estão passando por esse problema de saúde, que o Senhor possa estar acabando. Eu sabemos, ó Deus Pai, que o Senhor está no controle de tudo desde a fundação do mundo. E sabemos, ó Deus, que o Senhor providenciará meios para que tudo isso possa acabar. Confiamos em Ti, esperamos em Ti, que o Senhor sempre irá fazer o melhor. Abençoa cada um que estão aqui e abençoa também os que estão nos assistindo e que eles possam estar seguros na Tua mão. Confiando em Ti, que o Senhor irá sempre livrar de todo o mal, de todas as perseguições. Obrigado por tudo, desde já te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos estar ouvindo 162, nosso cantor cristão. 162. Vamos lá. Vem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar assim orar. Ao meio-dia, expande os sons da terra, abafa mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigia assim orar. Do dia ao fim, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor. Encontra a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigia assim orar. E sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar, vigia assim orar. Uns 5-4. Faltando um pouquinho. 1-5-4. Temos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus.
nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo. Assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligados com a sua cruz. Cada dia mais alegro minha luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. 324. Não sei se vocês ouviram, mas é 324. Eu para quem não ouviu. 324. O que temos? Como eu falei, a nossa segurança vem do Senhor. Só Ele pode cuidar de nós, porque Ele é o nosso refúgio, né? Vamos lá. Seguro estou, tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado que me vem livrar. A sua graça
confiar no Senhor, que Ele é o nosso refúgio verdadeiro. Nós vamos fazer uma leitura na segunda carta Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, né? Vamos ler o versículo 1 a 5, né? Pronto, 2 Timóteo capítulo 3. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também de Deus. Então o nosso tema de hoje continua sendo uma pergunta sendo desenvolvida. Hoje é: por que o mundo está como está? Uma pergunta muito importante para os dias atuais. Vamos continuar cantando o refrão. 160. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus é grandes maravilhas operou, por alguém que firme nele confiou, e quem dá promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Se creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará.
a mensagem e nós deixamos a critério de vocês se a gente vai cantar, né, os cânticos, nós escolhemos só os hinos, enquanto a gente está aqui na mensagem, você vai colocando aí os cânticos, certo? Não coloque muito não, né, porque senão a gente quer o dia todo, mas coloque aí alguns aí que dê para a gente cantar e que a gente saiba, né? Muito bem. Esse texto que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, né? Isso. Então, esse texto aí é um texto que tem uma correlação com mais outros textos da Bíblia, como, por exemplo, Romanos capítulo 1, de 18 até o 32, quando ele mostra Deus irado com a humanidade. Ele também colabora com Romanos 7, de 18 a 25, onde o próprio apóstolo Paulo está falando da situação dele como pecador. Meus amados, quando nós começamos a observar o comportamento das pessoas, principalmente as pessoas citadas nesse texto, a gente vai perceber aqui, parece que nós estamos lendo as páginas de um jornal, né, da nossa própria cidade. Veja como é que ele se refere ao mundo daquela época e vamos ler e vamos observar como você está lendo um jornal de hoje. Olha o que ele diz. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32. Veja só. Romanos capítulo 1, dos versículos 18 a 32. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de invejas, homicídios, contenda, engano, malignidade. Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males,
desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Pai amado, o Senhor conhece o íntimo de cada coração. Pedimos a Deus, nesta manhã, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a ter respostas para o que estamos, o que se pergunta nos dias de hoje. Nos ajuda, Pai Santo, a entender a Tua palavra e faça com que, ó Deus, o homem cuja Tua ira está sobre ele possa, ó Deus, acreditar piamente na Tua benignidade, no Teu poder, na Tua soberania, ó Deus, mas principalmente na Tua misericórdia, em querer salvar o homem dos seus pecados. Cuida, Pai Santo, para que cada um venha se dobrar a Ti, venha entender a real importância de se humilhar diante de Ti. Pois em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus amados, nós aqui estamos diante de um texto da própria palavra de Deus. Falar desse texto hoje em dia é muito difícil por causa da tolerância social que acontece, que há em relação ao pecado. Mas, irmãos, a verdade é que quando nós observamos esse texto, as pessoas cujas quais o apóstolo Paulo aqui, ele vai mencionar não o nome de pessoas, mas os adjetivos aqui, e são adjetivos negativos. E quando você lê e olha para os nossos dias atuais, você vai ver que a natureza dos homens da época do apóstolo Paulo é a mesma de hoje. Não tem para onde não pensar dessa maneira. Conquanto aqui, meus amados, o homem ele tem alcançado um estágio tecnológico e científico muito elevado, a sua natureza continua a mesma, desde a queda lá no Jardim do Éden. Então, isso nos mostra que a natureza do homem, ela não sofre mutações, é a mesma natureza, desde a queda até hoje. O homem é pecador e precisa do Senhor Deus. E a outra realidade é negativa, é que o homem, sendo pecador, rejeita Deus, rejeita o conhecimento de Deus, não está preocupado com os favores de Deus. E se você observa aqui, no panorama, Paulo ele vai citar aqui as obras daqueles homens, os homens de sua época. E aí você vai perceber que hoje também é a mesma coisa, dá no mesmo. E para destacar aqui a natureza pecaminosa de cada pessoa, quem não conheceu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele vai listando aqui, o apóstolo ele vai listando aqui na palavra de Deus, e vai fazendo uma relação dos pecados cometidos por essas pessoas. Só uma parcial, no versículo 18, ele vai dizer aqui que os homens, eles são impiedosos, impiedade, perversão, injustiça, versículo 18. No versículo 21, ele diz que os homens têm hoje um coração insensato. Lembrando que é o mesmo retrato, coração insensato, no versículo 21. No versículo 22, há uma certa irracionalidade no homem hoje. Ele vai falar de imundície, versículo 24, idolatria, versículo 25, lesbianismo, versículo 26, homossexualismo, versículo 27, injustiça, malícia, avareza, maldade, e aí tudo isso, inveja, homicídio,
contenda, dolo, né? Malignidade e até a difamação. Ele usa aí no versículo 29. Ele ainda diz que os homens são caluniadores, insolentes, soberbos, presunçosos, maldosos, desobedientes aos pais. Versículo 30. Insensato, pérfido, infiéis, desafeiçoado e não tem misericórdia. Versículo 31. É uma lista de, nós possamos chamar de malfeitos, más obras. E a pergunta é, dessa maneira, o homem pode se aproximar de Deus? Claro que não. E aí a pergunta que eu fiz aqui, no decorrer da nossa programação, por que o mundo está como está? A gente vem sequenciando o tema, o sentido da vida, e nós fizemos algumas perguntas no decorrer da nossa mensagem nesses dias, e essa é uma delas, porque o mundo está como está. Então vamos observar aqui o motivo. O primeiro motivo que eu vejo aqui é que o homem, ele tem uma natureza pecaminosa. O que é que eu estou te dizendo? A partir do princípio de que o homem é pecador, e por ser pecador ele merece a morte, então a partir daí tudo vai acontecer com ele, tudo ele vai fazer de mal, e os seus feitos vão com certeza desagradar a Deus. Então, já começamos por aí, né? A primeira resposta é porque o homem, ele tem uma natureza pecaminosa. E nós já vimos falando sobre isso, nós até discorremos pelo livro de Gênesis, no capítulo 3, logo ali no início, né? Então, os 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis já mostram que o homem, após ele ser criado perfeito, né? Após ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, ele desobedeceu a Deus. E quando o homem desobedeceu a Deus, ele levou toda a raça humana a herdar. Quando Adão desobedeceu, ele levou a raça humana a herdar, né, a pecaminosidade, né? Herdar aqui, em consequência, o homem herdou uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa sempre vai nos inclinar para o mal. Por quê? Porque não está em nós, na nossa carne, fazer o que é bom. Não está em nós fazer o que é bom, por causa dessa natureza. Então, a consequência da queda foi uma natureza que se inclina a praticar sempre o pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz claramente o motivo, por que o homem está da maneira que está. Versículo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12 diz, Romanos capítulo 5, versículo 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. No capítulo 7, a partir do versículo 13, o 11 diz assim, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Aqui o apóstolo Paulo vai deixar bem claro a situação do ser humano, começando por ele. É bem interessante.
Começando por ele vai deixando bem claro que nele não habita mal nenhum. Por quê? Por causa da herança da queda. Então, o homem hoje ele tem uma natureza caída. E por causa dessa natureza caída, ele vai estar sempre fazendo o que é mal. Ele vai estar sempre fazendo o que é mal. Mas é interessante que, mesmo com essa natureza humana, sem Deus e sempre atraído pelo pecado, uma pessoa que entrega a sua vida a Cristo, ela muda. É bom entender essa esperança. Eu gosto muito de ver o texto de Romanos 6, 23, porque ele traz uma condenação e, ao mesmo tempo, uma esperança. Uma esperança. E nessa esperança de Romanos 6, versículo 23, nós vemos o meio. Tem um meio pelo qual nós podemos ter esperança. A primeira parte do versículo diz: porque o salário do pecado é a morte. Quando eu vejo Romanos 6, 23, que diz porque o salário do pecado é a morte, e aí eu vou lembrar de Romanos 3, 23, que diz: pois todos pecaram e destituídos na glória de Deus. Então, eu estou afastado de Deus, eu vou caminhando mais à frente para ver se tem esperança para mim, então eu me deparo com Romanos 6, 23, que diz que o salário do meu pecado é a morte. É a morte. E a morte aqui não significa exatamente a morte física. A morte aqui, ela vem. Pode ser a morte física também, que é o último estágio, é o último estado nosso, né? Podemos dizer que é o ápice da vida humana, é a morte, não é um ápice de vitória, né? A morte não traz vitória para ninguém, a menos para aquele que já entregou sua vida a Cristo. Isso é verdade. Então eu não vejo nenhuma esperança quando eu chego até a primeira parte de Romanos 6, 23. Mas me dá um alívio quando eu continuo lendo o texto, que ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então eu vejo aí uma esperança, a vida eterna, o dom gratuito de Deus. E o meio, ele continua. Como é que diz? Vamos voltar? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós temos uma esperança e nós temos um meio pelo qual possamos ter esperança. É maravilhoso isso. É maravilhoso, meus amados irmãos, saber que mesmo o homem tendo uma natureza caída, uma natureza pecaminosa, há uma esperança para ele. E o meio pelo qual Deus nos dá essa esperança é enviando Jesus para morrer ali na cruz. Mas enquanto o homem não se aproxima de Deus, ele permanece nessa natureza caída, afastado de Deus e sempre fazendo o que lhe agrada, e não o que agrada a Deus. Vamos ler o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Tiago 1, versículo 14, só para fechar essa parte. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Olha, meus amados irmãos, o que nos atrai não é o pecado em si. O pecado está lá, a tentação está ali. Mas o que nos faz ser envolvido pelo pecado é o nosso próprio desejo. É o nosso próprio desejo. E o diabo, ele usa tudo isso. Olha, a nossa felicidade é que ele não conhece os nossos pensamentos. Embora eu já ouvi alguém dizendo que o diabo conhece os nossos pensamentos. Esse aí não sabe o que está dizendo. O diabo não conhece os nossos pensamentos, mas ele conhece as nossas atitudes. E o desejo que nós temos de fazer algo, ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Pode ter certeza disso.
Então o homem ele é engoldado pelos seus próprios desejos. Ele deseja uma coisa e ele vai atrás daquilo e ele termina se complicando, se amarrando em tudo isso. Então nós precisamos entender. Romanos capítulo 8, versículo 5, olha o que ele diz. Romanos capítulo 8, versículo 5. Eu vou ler o versículo 5 até o 8. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 8. Isso. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. A inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E quem está na carne? No contexto de Paulo aqui, ele está falando do homem natural. Estar na carne significa estar longe de Deus, afastado de Deus, vivendo os seus próprios desejos. Mesmo que se diga com sua própria boca, eu amo a Deus, eu tenho Deus no meu coração. Mas na hora de fazer a coisa errada, é como se quisesse colocar uma venda nos olhos de Deus para fazer o que bem quer. Essa é a atitude do homem natural. E quando eu falo de homem natural, é aquele que não tem compromisso com Deus, não tem um relacionamento com Deus. Então, se você quer de fato agradar a Deus, você precisa de ter um relacionamento com Ele. E o meio pelo qual nós podemos ter um relacionamento com Deus é por meio de Cristo. Por isso que o texto de Romanos 6, 23, no finalzinho ele vai dizer, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, só Jesus pode nos levar a Deus. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, o homem está sofrendo hoje. Por que está acontecendo, tudo isso? Porque esse vírus está hoje assolando a humanidade. Como se esse vírus fosse a única coisa que nesse tempo todo da nossa própria vida, eu não estou nem falando na antiguidade, tem afetado a humanidade. Existe um vírus muito mais perigoso, que não só mata o corpo, mas também mata a alma. É o pecado. É por isso que a Bíblia nos alerta que o salário do pecado é a morte. Alguém pode se livrar do vírus que está assolando hoje. Claro, muitos já morreram, mas outros não. Tem pessoas que são curadas. Eu vi uma reportagem que na Itália comemoraram que uma senhora de 95 anos, ela foi curada. Teve uma vitória contra o vírus. Mas eu pergunto, será que essa senhora, com 95 anos de idade, se ela não for uma serva do Senhor Jesus Cristo, ela vai ter vitória contra o pecado? Com certeza não. Ela vai morrer daqui a alguns dias, até bem porque por causa da idade. Mas o que é que vai acontecer? Se não tiver entregado sua vida a Cristo, ela vai morrer fisicamente, coisa que não foi o vírus que matou, mas talvez foi uma doença da própria velhice, mas ela terá uma morte muito mais forte, e essa é eterna. É a separação de Deus. A separação eterna de Deus vai fazer com que essa pessoa simplesmente permaneça para sempre no inferno. E aí você vai dizer, puxa, o pastor está lançando alguém no inferno. Não, eu não estou lançando ninguém no inferno. Pelo contrário, eu gostaria muito que as pessoas não fossem para o inferno. E Deus também. Mas o problema é que o pecado na vida do homem, ele vai afastar o homem de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz, porque os vossos pecados, faz o quê? Fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o nosso pecado, mesmo o pecado de alguém que já está ligado a Deus, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, já é um crente em Jesus, esse pecado me afasta da comunhão com Deus,
Imagina se eu não tivesse um relacionamento com ele. Então afastaria condenatoriamente para sempre. Então o texto aqui deixa bem claro: o homem tem uma natureza pecaminosa, por isso tudo vem para cima dele. A segunda resposta que nós podemos dar a essa, porque o mundo está como está, é que o homem, ele não teme o julgamento de Deus. O texto que nós lemos, de Romanos 1, de 18 a 32, torna bem claro isso, que o homem está vivendo, ele tem uma natureza pecaminosa, e dela não saiu ainda, só sai dessa natureza, ou melhor, não sai, mas essa natureza só é mortificada quando Cristo entra na nossa vida. É por isso que Paulo, escrevendo ao povo dele, já crente, ele diz: despide-vos da velha natureza, revesti-vos da nova natureza. Paulo diz isso. E por que ele diz isso? Porque na prática, aquele que já entregou sua vida a Cristo, ele tem que viver como de fato é, um servo, um discípulo de Cristo. Mesmo que ele tenha ainda a natureza pecaminosa, mas essa natureza, ela foi mortificada, ela foi de fato restaurada pelo Senhor Jesus Cristo. É importante entender isso. Então, tudo isso está acontecendo por quê? Por causa dessa natureza pecaminosa que o homem tem. Segunda resposta: o homem não teme o julgamento de Deus. Não teme. Porque se o homem temesse o julgamento de Deus, ele não pecava. Ele não pecava. Então, Deus, com toda certeza, meus amados, ele deve ser temido pelos homens. Mas o homem não teme a Deus. O Salmo 25, lá no versículo 12, o salmista vai falando isso, sobre essa falta de temor do homem. O homem precisa temer ao Senhor. Lá no Salmo 25, versículo 12, Salmo 33, versículo 8, assim, muitas pessoas hoje não têm entendido a sua real situação, mas se não entendem é porque não quer a revelação de Deus está aqui. Então Deus, ele deve ser temido. E por quê? Porque Deus, ele é o nosso justo juiz. E como justo juiz, ele fará sobressair a sua justiça. Pode ter certeza disso. Lá no Salmo 37, versículo 5, ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas é interessante que no versículo 6, olha o que ele diz. Salmo 37, versículo 6. Seguido dessa entrega teu caminho ao Senhor, no versículo 6, ele diz assim, vamos lá. Salmo 37, o versículo 6. No 5 ele diz: entrega teu caminho ao Senhor. No 6 ele diz: e ele fará sobressair a tua justiça como a luz, a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Por isso que é necessário confiar em Deus, temer ao Senhor. É importante isso. Por quê? Porque o Senhor fará sobressair a sua justiça. E é inevitável que ele mostre a sua aversão ao pecado. É inevitável. E sabe por quê? Porque Deus não suporta o pecado. Tanto na história, quanto no julgamento final, o Senhor vai ter essa aversão ao pecado. É claro, ele ama o pecador e quer salvá-lo, mas a sua justiça faz com que ele tenha essa certa aversão pelo pecado. Ele age graciosamente, sim, para salvar o pecador, mas ele também derrama a sua ira contra o mal. Então, como justo juiz que ele derrama a sua ira contra o mal. E como misericordioso, ele graciosamente salva o pecador.
Isso é importante entendermos dessa maneira, né? John Stott já define a ira de Deus como hostilidade contra o mal. Hostilidade contra o mal. Ou seja, uma recusa em suportar o mal. E além disso aqui, o seu julgamento é justo. O julgamento de Deus, além de ser justo, ele é perfeito. Então são ações divinas totalmente diferentes, né, das reações humanas. A reação de Deus é sempre justa. É diferente da reação do homem, que é movida pela ira, movida pela raiva desnecessária, né, com ressentimento, com desprezo pelas pessoas e despeito também. Não é assim a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela tem um outro sentido. Essa justiça, ela vem para purificar o homem, mas também vem ao mesmo tempo para deixar claro que o homem é pecador e que está afastado de Deus. Se permanecer assim, a ira de Deus sobre ele permanecerá. Então, essa é a segunda resposta, porque o mundo está como está. Mas aqui eu falo mais uma vez sobre a esperança. O homem que está em Cristo, ele mesmo tendo a natureza pecaminosa, mas restaurada, ele vai viver para agradar a Deus. Mas sem Cristo, não dá. O homem sem Cristo, ele parece, ou melhor, parece não, ele não tem convicção. E se tem, ele não aceita. Ele não aceita o entendimento de ter convicção que a ira de Deus vai alcançá-lo até levar a uma condenação. Não está preocupado com isso. Então, por isso que a resposta aqui é exatamente essa. O homem não teme o julgamento de Deus. Mesmo se falando que virá o juízo, mesmo agora o juízo sendo aplicado de uma forma contemporânea, o homem mesmo assim não está temendo a Deus no geral. Muitos estão clamando por Deus, muitos estão querendo que Deus simplesmente o cure. Eles querem a cura de Deus, mas não querem o Deus da cura. Essa é que é a realidade. Não está o homem preocupado com o juízo de Deus, de maneira nenhuma. A terceira resposta que nós podemos dar para essa pergunta, porque o mundo está como está, além de ser uma natureza caída, o homem, além de não temer ao Senhor, ele também não observa a revelação natural de Deus. O homem não observa a revelação natural de Deus. Então, o que nós vemos hoje é que é possível ver o poder de Deus claramente na natureza, desde o início do mundo. Você olha para o sol hoje, está uma claridade, pelo menos aqui onde nós estamos hoje, o sol está aberto, não tem quem diga que vai chover. Daqui talvez a 1 hora, 2 horas, esse sol vai embora e lá vem a chuva. Você olha para uma árvore balançando, uma sincronia maravilhosa, verdinha, um verde que o homem não pode pintar. Quando ela chega à estação, cai aquela folha, fica amarelinha, vem as flores. Tudo isso é o quê? A revelação de Deus na natureza. Tudo isso, meus amados, é a revelação natural de Deus. E o homem tem rejeitado essa revelação natural. Depois Deus ainda penetra mais no homem para se revelar a ele. Vai para a sua própria consciência. Deus chega na consciência do homem acusando do que ele é, do que ele faz. E ele chega até um ponto de dizer, eu acho que eu não posso fazer isso. Eu acho que eu não devo fazer isso. Eu acho que Deus não se agrada disso. Mas só chega até aí. Mas a missão de Deus valeu. Deus se revelou na sua consciência. E aí o homem, ele
ele continua duro. Ele vê a revelação de Deus na natureza, ele vê a revelação de Deus na sua própria consciência, e ele para por aí. Até que Deus faz com que um dia ele jogue os olhos na sua palavra. E mesmo jogando os olhos na sua palavra, o homem ainda resiste. O homem ainda resiste. Resiste, ele olha para a palavra e diz: foram os homens que escreveram. E no papel tudo se escreve. Então o homem tem essa reação na palavra. Se não fosse assim, porque o Senhor nos deu essa responsabilidade de pregar o Evangelho, de mostrar a palavra dele, a sua revelação. Então Deus vem com a sua revelação escrita, e mesmo assim o homem rejeita. E sabe por quê? Porque o homem não teme a Deus. Porque o homem tem uma natureza caída, e por isso ele não tem desejo nenhum de observar a revelação natural de Deus. Então aqui a palavra de Deus deixa bem claro isso. É possível ver o poder de Deus na criação desde o início do mundo. A beleza dos céus, lá no Salmo 19, versículo 1, ele diz que, como é que diz? Os céus proclamam a glória de Deus. Como o céu proclama a glória de Deus? O céu canta, o céu fala. Claro que é uma figura de linguagem. Mas é a reação da natureza. Deus, ou melhor, Deus reagindo através da natureza. Quem é que pode olhar para cima, para o céu e lembrar de quê? Se não de Deus. Então, dá para lembrar. Então, os céus, ele simplesmente mostra, revela a beleza, né? Ou melhor, o poder de Deus. A beleza do céu mostra ao homem o poder de Deus. Você olha para as montanhas, né? A majestade das montanhas. Lá no Salmo 121, versículo 1, quem sabe aqui? Elevo os meus olhos para os montes. Veja que coisa bonitinha. Certo? Veja que maravilha. A majestade das montanhas. Nós moramos aqui pertinho de uma serra. Quando a gente vem subindo aqui na rua, não tem como não perceber a serra. A gente não vai lá nem nada. Mas a gente vê de longe a serra. Até já foi, Maraparavi e Valete. Mas nós não fomos ainda. Mas a gente vê aquela imponência ali, né? Majestade das montanhas. A imponência também dos mares. Você olha para o mar, ele lá. A gente vai daqui, nós moramos perto da praia. E aí a gente vai lá para a praia e fica olhando aquele mar imenso e lembrando. Será que ali é apenas uma marolinha? Aquilo ali, meu amado, é simplesmente a revelação do poder de Deus. E não só esses, mas outras coisas mostram aos homens que há um caráter criador de todas as coisas. Há um caráter criador de todas as coisas. É importante. É importante lembrarmos disso. Pelo menos aqueles que já foram lavados pelo sangue de Cristo, restaurados. Então, nós podemos ver isso, nós podemos sentir realmente. O apóstolo Paulo ele disse que desde o princípio do mundo, essa revelação, ela vem ao homem. Então o homem, ele pode observar, né, nas coisas que são criadas, né, as coisas criadas, os atributos invisíveis de Deus. E ele não faz isso porque não quer. Porque não quer. Então, Deus mostra o seu eterno poder, a sua divindade, né? Mas, no entanto, aqui, mesmo tendo tanto conhecimento natural, os seres humanos não glorificam a Deus. E é exatamente isso que o texto que nós lemos de Romanos 1,
de 18 até o 32, ele vai mostrar isso. Lá no versículo 21 ele deixa bem claro que os homens não glorificam a Deus. O que é que o texto diz? Que eles preferiram, como eu falei do retrato, né, que hoje é a realidade disso, os homens preferem o quê? Adorar simplesmente e também venerar as coisas deles e não a de Deus. O homem não quer adorar aquilo que Deus fez. Simplesmente mudou tudo. A obra de Deus hoje não tem sentido para o ser humano. Não tem sentido. E por isso, meus amados, o mal vem sobre todos. E é interessante que o mal vem sobre todos exatamente para que Deus prove o seu poder, livrando os seus. Que ele vai chamar de remanescente em tudo isso. Ele vai chamar também de separados, de santificados para ele. E por fim, a última resposta. Claro que nós poderíamos dar muitas respostas, mas essas 4 respostas, creio que são suficientes para entender o porquê o mundo está como está. O homem tem uma natureza pecaminosa, o homem não teme o juízo de Deus, não observa a revelação de Deus e nem não conhece a revelação especial de Deus. Eis aí o principal motivo. Aí eu diria que se ele chegando aqui, nessa revelação especial, ele caísse em si, aí tudo mudaria. Mas é exatamente aí. O homem só pode mudar a sua situação, a sua posição diante de Deus, se ele parar aqui, na revelação especial de Deus. Lembra que eu disse? Natureza, consciência e palavra escrita. A Bíblia, palavra de Deus. Meus amados irmãos, se a revelação natural do Senhor ela fosse suficiente para salvar o pecador, Deus não tinha enviado os missionários. A revelação natural de Deus, ela mostra o poder de Deus. Ela mostra o poder de Deus. Por exemplo, os índios. Os índios, pelo menos a maior parte dos índios, ele tinha a revelação natural de Deus. Se fosse só até aí, Deus não teria enviado missionário aos índios, que tem lá os rios, tem as matas, as estrelas, os animais silvestres ao seu redor, né, para abrir os olhos. Lá, a revelação da natureza, né? A revelação de Deus na natureza. Mas Deus envia missionários por entender que uma pessoa somente pode ser salva pela revelação especial. O que é isso? Você vai estudar, você vai se deparar com a palavra de Deus. E aí você vai ver por quê? Porque aqui na revelação especial, Deus ele vai afunilar mais o nosso conhecimento. Eu tenho um conhecimento geral, eu tenho um conhecimento ao meu lado, mas agora eu tenho um conhecimento celestial. Eu tenho um conhecimento dos pormenores desse Deus. Eu tenho conhecimento da intimidade que eu possa ter, ou que eu posso ter com esse Deus. É interessante, né? Romanos capítulo 1, versículo 17. Olha o que ele diz. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, no contexto aqui. Por isso, nós, como servo de Deus, agora aplicando para os crentes, nós devemos pregar a justiça de Deus revelada aqui nesse versículo 17. Para quê? Para que os homens sejam livres da sua ira, que está no versículo 18. Então, nós temos aqui um palco. Como crentes, nós temos um palco, nós temos um ministério, e esse é o ministério da reconciliação. Nós temos um público. Quem é esse público? O homem que está sob a ira de Deus. Então nós devemos pregar a justiça
né, a livre, né, é a justiça de Deus, para que os homens sejam livres da sua ira. Então nós não devemos aqui, meus amados irmãos, nos esquecer também que por trás de toda a carne e sangue de todos os homens em Cristo estão as hostes do maligno. O diabo, a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Então diz claramente que o homem, além de ser descrente, é cego do ponto de vista de entendimento, para não entender a palavra de Deus, a revelação do Espírito de Deus. Pregamos sim aos homens, e quando pregamos aos homens, lutamos contra Satanás. Satanás não quer que uma pessoa conheça Deus. Satanás não quer. Então a briga é feia, a guerra é feia. A guerra é muito maior do que essa com o coronavírus. É muito maior. Porque o vírus, embora seja, né, microscópico, né, embora seja microscópico, não quer dizer invisível, né? Dá para ver ainda, né? Não visto a olho nu. Não visto a olho nu, exatamente. Mas o diabo não é microscópico, não. Ele é invisível. Não dá para ver. Não tem microscópio nenhum, não tem lente, não tem nada. Não tem lupa que veja o diabo. A gente só sente a ação dele no nosso meio. Esse é o problema. Então nós precisamos entender isso. Qual é a conclusão que eu chego em tudo isso? É que diante desse texto, meus amados, que o apóstolo Paulo, aqui ele expõe tão claramente a natureza pecaminosa do homem sem Cristo, né? A nossa reação deve ser a mesma dele. Qual foi a reação do apóstolo Paulo? Pregar o Evangelho. Então, como crente, como conhecedor da revelação especial de Deus, eu devo pregar o Evangelho. Porque os meus amigos, meus irmãos, a minha família, não conhecem Deus como eu conheço. E eu preciso alertar a esse povo do perigo que eles estão correndo. Então eu preciso pregar o Evangelho. Eu preciso pregar a justiça de Deus. Eu preciso pregar esse amor de Deus para que as pessoas se afastem do mal. No versículo 16 aqui, depois não me envergonhe, né, do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação por aquele que crê. Interessante. No 17, eu vou pregar a justiça de Deus, que ele mostra para que o homem seja livre da ira de Deus. Então, nós não devemos esquecer isso. Pregar o Evangelho vai ser sempre a nossa missão. O homem precisa de Deus, assim como nós para a salvação, assim como nós precisamos também para a nossa salvação. E aí, depois que nós recebemos a salvação, já não precisamos mais de Deus? Claro que não é assim. Agora que a gente precisa mais e mais de Deus. Isso significa o quê? Que o homem vai por toda a vida estar precisando de Deus. Ele só precisa crer. Ele só precisa acreditar, de fato, que Deus pode mudar, que Deus pode restaurar toda e qualquer vida que se achegue a Ele. Então que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Amém. E aí, teve alguma música? Só um. Hoje ninguém quer cantar não, né? Tudo bem, vamos cantar só esse não pode, né? Só nada com Muito bem. aquela que cantou. Eu estou vendo por aqui, mas... Não, não é isso não. Não é isso aqui, não? É o... Não, que o Alex cantou, mas foi Silma. Bom, só com vocês. Canta aí, você pegou uma voz boa aí. Eu falei demais. Quero cantar essa música. Mas... E o vai lá nos meus olhos. Ela representa para o monte e aquela lá. Certo. Conhece toda? Né? Muito bem. Vamos cantar 3 aqui e vamos lá. Cima se agita e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter os olhos firmes no
Salmo 121. Salmo 121. Cantaremos o Salmo 121. Na Revista Atualizada ele está na mesma letra, né? Salmo 121. Vamos lá. Olha, tudo embaixo. Não, vai, isso, vai. Pode ser todinho. Olha o Eiton pedindo um monte, a gente nem tava vendo. Você disse. É automático, não sei porque lá. Olha, como disse o Pedrinho, é o pecado vira. Olha, irmãos, me perdoe. A gente não estava vendo. É que não estava subindo aqui a legenda aqui. O automático do camarada aqui estava meio doido. Agora vamos ver aí. Nós vamos cantar o Eleve nos nossos olhos. Preciso do sinal que você está falando. Olha aí, tá vendo? Da manhã. Eu venho agora. Ó, só tinha um pedido que Olha, um monte de mensagem a gente nem viu. É. A Bibi não sabe pra onde olhar, pobre. Aí é o pastor Silvio Miranda. O pastor Silvio, ele é da igreja bíblica, né? Estrela da manhã, preciso do Senhor. Mas o médio ele botou. Vamos fazer o seguinte, se esse automático não funcionar, o Alex vai vendo ali. Vai lá, Alex. Tu vai atualizando aí. Vamos cantar o próximo. Vamos lá. Estrela da manhã? Sim. Era o próximo, né? Estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Manifesta teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Vamos parar por aqui. Eu não sei como é que tava falando isso que você estava cantando. Não, eu não alcancei, não consegui subir mais nada. Eu esqueci como é que... Aí eu lá também estava cantando e deu perdão aí, irmão. Esqueci como é que Senhor, sobe. me perdoe que eu acho que esse louvor aqui estava me atrapalhando. É Cristo vive em mim, a próxima, hein? Depois cansaremos. Essa aí você estava arranhada. Vê a próxima música. Cristo Tá atualizado. Agora tá atualizado, Tá né? atualizado, tá subindo. E aquele rio que eu não sabe pra mim? É ele saiu, não sei não. É aquele que você cantou. É aquele que você cantou uma espécie de irmã Salão, que Preciso depois do você Senhor. vai. A Priscila pediu, preciso do Senhor. A Priscila precisa. Guilherme, eu acho que eu não sei não, cantar isso aí não. Esse é o começo. Preciso do Senhor, a Priscila pediu. Alguém digita aí o começo dela aí que eu não sei como é não. Do Cristo vive Do Cristo vive Vamos em mim. cantar o preciso E enquanto isso a gente vai cantar a Preciso do Senhor. Vamos lá.
sua vida. A do irmão Augusto e das crianças, né? Rogério pede para os pais de calma, será? Não, mas vamos na sequência aí. A próxima aí. Vamos. Vamos. Estou crucificado. Se não eu foi. Não vivo mais eu. Estou longe do mundo, mais perto de Deus. Eu vivo pra Ele. Meus sonhos são dele. Eu canto a mensagem da cruz. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Foi que o Paulo já foi, né? É porque a Bíblia, a pessoa estava assistindo. Olha, irmã, vocês estão jogando mais aí, não é? É porque quando eu lembro que o tom tem que subir no final, aí eu começo bem grave. Tá, vamos tentar o Rogério Petros. difícil. Só lembrando aos nossos irmãos que não são da nossa igreja, mas estão nos assistindo, esse é um momento que nós reservamos para estar em comunhão com os irmãos. Aqui não tem uma coisa assim tão formal, então se sair alguma palavrinha aqui de brincadeira, alguma coisa, não se espante, se regozije conosco, tá bom? Vamos lá, vamos cantar do Rogério Petros. Eu ria porque tinha uma criança, eu não me lembro quem, que cantava assim: não ser um mais eu, mas ele. Eu achava graça. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Alexandre. A Sara disse que ele estava aí, né? Berre também, tá? Berre. Berre Correia. Assistindo Tá. Berre Correia. Muito bem. Que legal. Vamos cantar o que o Rogério vai pedir. Pessoal, vai segurando aí o negócio aí. O próximo é calmo, sereno e tranquilo. Rogério Aí Petros. depois eu pego o pé. Aqui tá fazendo um karaokê, né? Por favor, não se esqueça das pregações, viu? Depois da música. Vamos lá. Calmo, Sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver.
mais de 100, né? Tem muito dormindo ainda, né? Vamos lá. Tem mais Pastor alguma coisa? Francelino, muito bem. Tá Deus bom, abençoe a vamos. sua vida, minha amada irmã. Alegre-se conosco aí no Senhor. Ei, vamos. Não, cantamos não. Espera no Senhor. Espera no Eu Senhor. não sei, não lembro. Esse aí eu não sei, nós vamos ver na porta. Vamos lembrar do Espera no Senhor, irmão Carlos, pra de noite, tá bom? Eu espero no Senhor para Vou procurar a letra dele, que a gente não tem. Aí de noite a gente canta Espera no Senhor. Vamos cantar o Salmo 121, que a gente tem que cantar naquela hora, não cantou, né? Eleva os meus olhos para Vamos lá. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra e tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Amém. Então são 10 horas e 20 minutos. Esses 20 minutos é o horário que a gente tem para fazer o relatório, né? Da escola bíblica dominical. Né? E aí a gente quer saber quantas classes, né? Estavam juntas, né? Falar disso das ofertas. Brincadeirinha. Mas esse é um compromisso sério, viu? Então a gente tem brincando. Vamos encerrar? Muito bem, irmãos. Foi muito bom estar com vocês. De 9 horas até agora, falta 20, 11 horas. Se a gente for mais longe, vocês não vão fazer o almoço, né? Então é muito bom. Tem sonho em Sobral? Mas Ah, meu Deus. é perigoso, né? Pelo menos o sol daqui dá para bonzinho, né? É razoável. Então nós nos alegramos com vocês também. Deixa cá de noite. Vamos marcar para de noite. Vamos, já tem 2 aí para de novo, viu, irmão? Não, eu fico sem voz, aí é complicado. Eu estou sendo abençoado por Deus, que aqui ultimamente eu estava cantando, não estava cansando. E aqui eu cantei foi muito, não cansei, né? Bom, vamos deixar para de noite, oração missionária, deixa aí. Espera no Eu Senhor. espero no Senhor. Espero no Senhor e mais alguns que depois vamos falar. É no Senhor à noite, viu? Então, queremos agradecer os irmãos de fora que estão conosco, né? Pastor Silvio Miranda, e parece que é Aracoiaba. Não sei bem, depois ele vai, se ele tiver lá, ele vai dizer aí a cidade dele aí. Pastor Francelino também está conosco. Tem mais alguém? Vocês lembram de mais alguém? Tinha uma irmã Regiane, que eu vi quando isso, né? É lá de Fortaleza. Regiane, irmã Lúcia, lá do irmão Augusto. Agradecemos a Deus pela vida de vocês, obrigado. Esses visitantes, né? Nós visitamos na escola dominical hoje, viu? Você vê, né? Que coisa legal, né? Visitante. A nossa live é um pouco diferente, né? Eu já vi algumas lives aí, o pastor todo sério, o senhor com medo de se mexer. Não, aqui a gente está se mexendo bem. Eu me mexo muito, né? Oração missionária para se missionária. Agradecemos a Deus por estarmos aqui com vocês. Vamos orar. Acordou agora, foi, Marcelino? Eu vou ter dormir, perdão. Muito bem. Sim, à noite, né? Olha o que a irmã Celina foi muito bom nessa mensagem. Olha, que coisa boa, né? A mensagem. Não vamos esquecer, irmão, da mensagem, né? Os louvores são maravilhosos, mas não pode eclipsar a mensagem.
A mensagem não é o ego do pregador, mas sim a necessidade dos ouvintes, inclusive dele. Né? Então vamos trabalhar. Né? Já de perto ali, ó. Legal. Vamos orar. Hoje quem vai orar é Paromir. Santo Deus e amado Pai, nós te damos graças, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por este momento que nós tivemos aqui com o pessoal de outras cidades. Isso é uma coisa muito legal, né? A tecnologia faz isso pra gente. Te agradeço, Senhor, por isso. Te peço, ó Pai, que cuide, ó Pai, dos enfermos, Senhor. Este momento de muita doença por aí, Senhor, está nos deixando assustados, mas Tu, Senhor, vai proteger a gente, Senhor. A gente confia em Ti. Te peço, ó Pai, que cuide de nossa vida, que a gente continue levando a mensagem para essas pessoas que estão longe, Senhor. Te peço, ó Pai, que cuide de nossa família, cuide de nossas crianças, para que sejam bem protegidas por Ti. Eu te agradeço, ó Pai, nos dê forças para continuar esse trabalho e nos leve em paz para nossas casas. Em nome de Jesus, amém. É a última, tá falando? Aqui, só finalizando, Serviço de Utilidade Pública e Saúde. Informação. Aqui em Itapipoca, a situação do vírus é a seguinte. Pessoas estão indo para o hospital com suspeito. São poucos os que estão se fazendo os testes e mesmo assim ainda não teve resultado. Então segue-se que oficialmente em Itapipoca ainda não tem um caso, né? Mas tem vários suspeitos, né? Eu acho que tem mais de 30 suspeitos. Mas caso não tem. Mas enquanto não tem um caso, nós vamos ficar casuando aqui no caso. Amém? Um bom dia a todos e até logo mais à noite. Boa noite. Oh, bom dia. Boa noite. Bom dia. Vamos fazer os almoços. Tchau. Tchau.